que devíamos. No coração do interior do Ceará, onde a seca castiga, a fome aperta e a água é artigo de luxo, surge ela, a musa da empatia seletiva, a embaixadora da lacração internacional, a defensora oficial de qualquer criança que não more no Brasil. Sim, senhoras e senhores, Janja subiu no palanque, olhou bem nos olhos dos cearenses, das crianças magras, dos rostos queimados de sol, da Dona Maria com o balde furado na cabeça, do seu Zé com a camisa do Lula desbotada pedindo água e mandou, sem piscar: salvem as crianças de Gaza! Sim, isso mesmo que você ouviu. Você, cearense que não tem água, não tem comida, tá vendendo bala no sinal. Parabéns, você acabou de ser oficialmente ignorado. Porque na hierarquia da lacração você vale menos que um post de carrossel no Instagram. Após driblar 50 crianças cearenses pedindo comida, desviar de vários buracos na terra que servem de pinico pro povo, dar tchauzinho para facções que operam livremente e mandar beijinho para 300 famílias sem água, Janja declara: parem de matar as crianças de Gaza! É isso aí, Brasil. A Janja é tipo aquele Waze bugado. Você pede para ir para Quixeramobim e ele te joga direto em Tel Aviv. Ela olha para o Nordeste sofrendo na cara dela e pensa: gente, que tristeza, mas isso não dá like no Instagram, né? Lembram dela nas enchentes do Rio Grande do Sul? Passou reto pelos desabrigados, desviou dos barracos, ignorou quem pedia ajuda, mas adotou o cachorrinho, o doguinho. Aí sim, aí brilha a estrela da solidariedade. Porque, meus amigos, para Janja, gente pobre brasileira é só obstáculo no caminho da próxima foto lacradora. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Esbanja, a primeira cuidadora oficial desse lindo bebê Holborn. Então não se esqueça, se você está passando fome no sertão, se não tem água, se seu filho está vendendo bala no semáforo, fica tranquilo, não é pessoal. A Janja só está muito ocupada salvando Gaza. Mas se você acha que isso foi o pior, pense novamente. Stalinácio deu um jeito de piorar as coisas. É preciso saber o que é. Muitas vezes aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança para poder matar a fome ou enganar a fome dela. Aqui nós temos exemplos mil. Aqui nós tivemos em 1915, 1930, no Ceará, campo de concentração para evitar que os pobres do Ceará fugissem para outro estado para não morrer de fome por causa da seca. E o que os governantes da época enfrentaram? Frente de trabalho. Era você contratar um monte de gente, pagar quase nada para tirar a terra de um lado e colocar do outro. No ano seguinte, tirava daquele lado e voltava para o outro. Ou seja, era uma falta de vergonha. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Você percebe que meu pescoço está tentando carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. Em primeiro lugar, essa obra aí já foi inaugurada pelo seu antecessor. Isso aí é reinauguração. Lula fechou as torneiras, agora abriu de novo. Inventa outra. Em segundo lugar, é isso mesmo. O cara olhou nos olhos de uma população que sofreu por décadas, não, séculos, com a seca e basicamente disse: olha gente, sabe esse sofrimento todo de vocês? Essa seca, essa miséria, esse sofrimento secular? Pois é, foi tudo culpa de Deus que segurou essa desgraça até eu, o iluminado, vim resolver. Sabe aquele momento que você percebe que não tá lidando só com um político corrupto, ladrão e megalomaníaco? Tá lidando com um vilão da Marvel, com delírios messiânicos e sede de poder. Sim, segundo o próprio Lula, e ele disse isso com aquela cara de quem misturou Campari com Gardenal, foi Deus quem deixou o Nordeste na seca. Só para ele, o Lula, surgir como o salvador da humanidade.
Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu seria presidente. Sabe, eu não sei o que é pior. Se é o ego do Lula que já bate no teto da estratosfera ou se é a cara de pau de jogar a culpa da tragédia humana da seca em Deus. Porque na cabeça do Lula funciona assim. Deus acordou um belo dia e pensou: vou aqui condenar milhões de nordestinos à miséria, à fome, à sede, só para daqui a umas décadas aparecer um ex-metalúrgico de 9 dedos acusado de corrupção para salvar todo mundo, superfaturando obra pública, é claro. E para os petistas que estão tentando entender, mas nunca é pedir pouco, né? Deixa eu desenhar. Não é que Deus quis ajudar, é que, segundo a lógica genial do 9 dedos, Deus prejudica. Ele deixa gerações inteiras sem água, sem dignidade, sem esperança, só para que um certo partido, que ficou quase 20 anos no poder, que desviou bilhões, que construiu mais ditadura na África do que poço no sertão, pudesse aparecer como herói. Mas calma, herói com orçamento de vilão. Porque a obra tem que ser superfaturada, demorar umas 4 gerações para terminar, cheia de aditivos, propina, cartel, empreiteira amiga, aquela coisa fofa que só quem conhece o Petrolão entende. Detalhe que o 9 dedos já agradeceu a natureza por ter criado a Covid e agora diz que Deus deixou o sertão sem água só para o painho ir lá ajudar. Então, cearense, nordestino, sertanejo que está ouvindo isso, relaxa, não é que você passou fome porque te abandonaram. Não, é que Deus te deixou na miséria para realizar o sonho do Lula, fazer uma obra interminável para te entregar água gota a gota, com um adesivo do PT na boca da urna. E sabe o que é mais lindo? O cara tá há quase 20 anos no poder e a água só chegou no governo do tal genocida que eles passam o dia inteiro xingando. Sim, Satanine, a água não chegou nem no seu primeiro, nem no seu segundo, nem no governo da Dilma. Quem concluiu foi justamente aquele que você vive xingando de genocida, ignorante, fascista. Olá, amigos, estou aqui com o ministro Rogério Marinho em Jati, no Ceará. E daí, Marinho? Pois é, presidente, aqui foi onde as águas do São Francisco chegaram ao Ceará, resgatando uma dívida histórica de mais de 170 anos, graças ao nosso governo. Água do São Francisco, no Ceará. Água do São Francisco do Ceará, redenção e emancipação do povo nordestino. Você não tem preço para esse povo aqui que há muito tempo sofre com falta d'água, sofre com carro-pipa e com toda a sorte de intempéries, né? Graças a Deus, nosso bom Deus, o nosso ministro Marinho, uma realidade aqui para o Ceará, para todo o nosso Nordeste. Obrigado, Marinho. Vamos adiante, presidente. Mas depois foi Deus que mandou aterrar e retirar as bombas da transposição do Rio São Francisco, né? Foi Deus que mandou como bênção a volta de carros-pipa, né, Lula? O que não faltam são relatos do fechamento das comportas e desligamento de bombas quando o 9 dedos assumiu. Meu amigo Lula, a gente votou em você. E você fazer uma situação fazer uma coisa dessa com a gente é até inacreditável. Se for... Como o amigo Bila falou, todo mundo aqui votou em Lula, cara. A gente chamava o Bolsonaro de quê? De genocida que matava o povo sem vacina. E Lula vai matar nós com sede. Isso é triste, cara, pro agricultor e principalmente a agricultura familiar, cara. Nós estamos aqui direto da transposição do Rio São Francisco aqui no Ceará. Esse, meu povo, para quem está chegando aí, é o eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Hoje, dia 2 de maio de 2025, vim gravar aqui só para confirmar que já tinha tido as informações que estava seco o canal. E eu vim aqui para mostrar para vocês, ó. Gravei esse vídeo pro meu amigo Francisco Melo. Veja aí a situação como está aqui, dia 2 de maio de 2025, agora já à tarde já, fazendo esse vídeo aqui para vocês. Ó o canal tá todo desse jeito aqui, ó. Mas fica tranquilo, Brasil, porque se depender do Lula, Deus está aí só para justificar a obra superfaturada, corrupção, chantagem e narrativa. A seca? A fome? O sofrimento? Detalhes. O importante é que ele brilhe, que ele se sinta o Messias, o Salvador, o enviado, o nordestino ungido da Odebrecht. Resumo do Evangelho segundo Lula. Em nome do superfaturamento, do Caixa 2 e da reeleição. Amém. A coisa foi tão feia que até os puxa-sacos da Globo News tiveram que falar algo.
Com a palavra, Pablo Hortelado. Me parece assim, muito preocupante essas declarações do Lula. Não é a primeira vez que ele dá declarações comparando a Jesus. Esse ano mesmo, no começo do ano, ele falou no encontro com Zema que ele tinha feito mais pelos estados, só Jesus teria feito mais pelos estados do que ele fez. Um pouco em 2018, um pouco antes dele ser preso, ele disse que não era um ser humano, era uma ideia. Então tem uma tradição longa aí de comparações do presidente Lula com uma força super-humana, divina. Isso é muito ruim, por um lado, porque o presidente Lula mostra que ele se acha acima dos erros humanos e a gente vê essa incapacidade de autocrítica dele se manifestar diversas vezes. Isso também gera uma dinâmica muito ruim junto com os seguidores dele, dos apoiadores, verem Lula como uma liderança extraordinária, super-humana, divina, que não pode ser substituída. Isso dificulta a renovação de quadros na esquerda, isso dificulta a construção de consensos críticos no campo da esquerda em relação às políticas do Lula. Isso é ruim sob todas as perspectivas. A cara de decepção do funcionário com o chefe é de dar dó. Mano, esse é o cara que paga o meu salário. Você vendeu a alma pro diabo errado. Um diabo que se acha Deus. Me parece assim, muito preocupante essas declarações do Lula. Preocupante. Se fosse o Bolsonaro, já tava falando que é racista, machista, fascista, xenófobo, que odeia pobre. Daniela Lima ia parir um rato vermelho no meio do cenário. Mas como é o bebum, é só preocupante. Só 1000 vezes mais a reação deste apresentador de telejornal local. O governo do PT não terminou a obra da transposição. O governo do PT foi roubar dinheiro da obra, desviou, fez investigação e a obra não foi terminada. E agora vem com essa história de dizer que é Deus, de dizer que é maior do que Deus. O senhor respeite os cristãos. Isso é uma blasfêmia que o senhor cometeu. E o mais vergonhoso é ver um monte de petista aí embaixo batendo palma para Lula dizendo uma blasfêmia dessa, né? Vocês nem entendem o que está acontecendo e o que ele disse ontem para estar batendo palma. E está dito o que eu digo, eu não retiro uma palavra. Mentira o que fizeram ontem aí, tem inauguração de obra não. 6h57 agora, e pode torar aí na internet que eu não estou nem aí. Lula tá incapaz, como o Biden, perdeu o filtro e agora não disfarça mais que se sente um deus. E até para os jumentos que votam nele. Não bastasse o absurdo da blasfêmia, ver o quanto se pinta um enviado divino que salvará o povo enquanto mantém esse mesmo povo subjugado, é nojento e repugnante. Deus livrou o Brasil das catástrofes naturais, porque sabia que no futuro teríamos que encarar algo muito pior. O Lula. Olá, cidadãos do Bostil, eu sou Kim Jumento e essa é minha esposa Kim Janja Ruim. Nós somos do PCC, Partido Comunista Chinês, e estamos aqui para anunciar que a censura está chegando. A primeira que vai ser censurada é essa que está aqui do meu lado. Cada vez que ela abre a boca, o Bolsonaro ganha mais votos. Eu até peço para ela não falar nada, mas ela tem uma rachadinha, né? Se eu não deixo ela falar, ela fecha a rachadinha, fica nervosinha. E aí vai querer censurar todo mundo aqui no Tic-Tic. Então aproveitem os últimos dias de memes, que o Cabeça de Ovo vai derrubar todas as redes.